Aí, meus amigos e minhas amigas, algumas das notícias? André Janones foi expulso da OAB de Minas Gerais. Camila Pitanga foi roubaram o seu celular. E ela procurou a polícia, aquela mesmo que eles combatem. Ela é apaixonada pelo presidente e vice-versa. O presidente também gosta muito dela. Mas esse marginal deve ter socializado com ela. Pegou seu celular tão somente para tomar uma cervejinha. É dividir com quem tem, né? Também o que nós vemos nessa guerra, que um avião espião dos Estados Unidos de 270 milhões de dólares foi atingido pelo Irã numa base aérea lá na Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm somente 16 aeronaves desta categoria em operação. 12 militares foram feridos nessa ocasião e 2 em estado grave. Também a senadora Tronic e também o Lindenberg Farias agora vão ter que responder com o relator da CPMI, que eles o acusaram de estupro. E ele provou por A mais B que foi algo que aconteceu com parentes deles. Agora eles acham que é pura e simplesmente pedir desculpas. Mas não é bem assim. Ele diz que vai à justiça. Mas eu trouxe uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sempre ele. Agora, o advogado André Marcília é que nos informa. Caminhoneiros multados em muitos bilhões em razão daquele protesto que houve contra o Lula lá nas eleições de 2022. E é essa a notícia que eu trago em vídeo para vocês. Para fechar o domingo, olha a notícia que acabou de sair agora na Revista Oeste. O ministro Moraes mandou executar uma multa de 7 bilhões de reais contra caminhoneiros patriotas que haviam protestado contra o Lula nas eleições de 2022. Olha, é impressionante a crueldade do Moraes e como ele é descolado da realidade e como ele quer sempre criar um embaraço a todo mundo que é de direita, todo mundo que é contra a esquerda ou crítico do STF. Agora, qual é a autoridade legal do Moraes para dar essa multa? Qual foi o processo legal em que isso ocorreu? Gente, como é que vai privar essa gente toda de um patrimônio desse tamanho? É um absurdo completo. As multas individuais, para vocês terem uma ideia, elas chegam a somar, segundo diz a revista, 147 milhões. Ou seja, tem punição individual para você, caminhoneiro fulano, de 147 milhões de reais. Eu vou te dar os detalhes todos dessa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e deixem o like, deixem o joinha, assim você ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Bom, diz a Revista Oeste o seguinte sobre esse caso. O ministro Moraes, ele liberou essas execuções bilionárias contra os envolvidos em protestos e bloqueios de rodovias nas eleições de 2022. E o procedimento foi formalizado e entregue para a Justiça Federal de primeira instância, que agora está executando essas multas. Os valores somam 7 bilhões de reais, com base em penalidades de R$100 mil por hora de bloqueio por veículo vinculado a um CNPJ ou a um CPF. Como eu já mencionei, há casos individuais de 147 milhões de multa para uma pessoa só, enquanto outras empresas ou pequenas empresas receberam de 5 milhões a 15 milhões de multa. Isso é um completo absurdo, meus amigos, um completo e total absurdo.
E isso, o que o Moraes tem a ver com isso? O Moraes devia estar lá para proteger o direito constitucional dessa gente de protestar, sobretudo em eleições. O direito de reunião é um direito sagrado e consagrado na nossa Constituição. O direito dessas pessoas protestar, sobretudo nas eleições, é um direito que deveria fazer com que o Moraes defendesse as pessoas, os caminhoneiros, e não simplesmente mandar que eles paguem um valor que obviamente eles não têm. O que o Moraes quer é inviabilizar as manifestações da direita. Essa é a pegadinha. O que o Moraes quer é dar um recado a quem for protestar novamente agora nessas eleições contra o Lula. O que o Moraes quer é avisar os caminhoneiros que já ameaçaram de greve agora no mês passado, que se eles pensarem, se eles cogitarem, se eles imaginarem fazer alguma greve, alguma paralisação, ou algum bloqueio de rodovia, sobretudo político, sobretudo contra o Lula, sobretudo contra esse governo que é aliado do Moraes, e nessas eleições, e em favor da direita, ele, Moraes, vai fazer algo do gênero de novo. Ou seja, multar os caminhoneiros agora por 22 é colocar uma espada nos caminhoneiros e em qualquer outra pessoa que pense em protestar contra o governo Lula de novo nessas eleições. O que o Moraes está fazendo não é apenas cruel em relação ao passado desses caminhoneiros, ao que fizeram esses caminhoneiros, é também um recado para novos protestantes, para pessoas que pensem em fazer novos protestos. O Moraes quer inviabilizar as eleições, quer inviabilizar a manifestação legal, legítima e constitucional das pessoas contra o governo Lula. Se isso não é um consórcio, se isso não é interferir nas eleições, eu não sei o que seria. Amigos, isso mostra o que está acontecendo no nosso país. O sistema é bruto. E é difícil lutar contra o sistema. Tudo protege o atual presidente, o presidente Lula. Flávio Bolsonaro vai ter muita dificuldade. E se conseguir ser eleito, que é como eu penso, vai ter uma dificuldade imensa em administrar o Brasil. Mas eu espero que vocês também deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.